Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o segundo trimestre de 2021, classe de adultos, lições da CPAD, comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, lições com um tema maravilhoso a respeito dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E esta já é a nossa sétima reflexão, que será ministrada no próximo dia 16 de maio do ano em curso, no ano de 2021, com o tema o Ministério de Profeta. Eu quero deixar já aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas possa apertar o play e ser abençoado e edificado por tão preciosas lições. Eu quero falar para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, e eu peço que, por gentileza, não saia antes de se inscrever neste canal, deixar o seu like, o seu comentário, que muito nos motiva a continuar produzindo conteúdos para esta plataforma. Você que já faz parte deste portal bíblico, muito obrigado, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Tenha liberdade para compartilhar nosso conteúdo nas suas mídias sociais, nos seus grupos eclesiásticos, familiares, e abençoar quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação e que esta palavra seja aplicada à nossa mente e em nosso coração. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. As leituras relacionadas à nossa lição de hoje têm como texto áureo o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz: E a uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Nosso assunto de hoje é o ministério de profeta. A verdade prática nos diz: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. E a nossa leitura bíblica em classe e também aqui nesta plataforma, você pode dar um pause agora no vídeo e ler todo o conteúdo proposto em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 ao 29, e na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao versículo 13. E esses são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão de hoje. Está preparado? Já fez todas as leituras relacionadas ao assunto? Acompanhe todas as leituras diárias. Faça todo este follow-up para que você chegue no dia desta reflexão em classe. Você está ali com a lição na ponta da língua, auxiliando o seu professor. E você, professor, esteja também muito bem preparado para esta reflexão. E eu quero, dentro deste portal, ser um subsídio bíblico, quero contribuir de alguma forma para o enriquecimento da sua classe de escola bíblica dominical. E esta lição tem um objetivo geral proposto, que é justamente expor o desenvolvimento do ministério de profeta. E para cada um dos 3 pontos abordados, um objetivo específico. O primeiro, descrever a função do profeta no contexto veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento. Depois, o segundo, explicar o ofício do profeta agora no Novo Testamento. E o terceiro, esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Muito importante termos esta sabedoria para discernir entre o verdadeiro e o falso profeta. O ministério de profeta é um dom de Deus para a igreja atual. O profeta é chamado para falar segundo o coração do Pai, ou seja,
O profeta precisa agradar a Deus falando verdades que lhes são confiadas, não agradando, porém, a homens falando o que estes desejam e querem ouvir. Talvez, em síntese, esta seja a maior diferença entre o verdadeiro e o falso profeta. Nem sempre a mensagem do verdadeiro profeta é aceita, é tolerada. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos várias ocasiões em que isto fica evidente, onde os profetas sofreram graves perseguições e até mesmo foram perseguidos por trazer à nação de Israel, por exemplo, mensagem da parte de Deus. Já no contexto do Novo Testamento, os profetas não perdem a preeminência. Eles, juntamente com os apóstolos, eram as colunas da igreja e permanecem sendo tais colunas. Atualmente, é bem verdade, temos a Bíblia, a maior profecia, e isso é inegável, mas o Senhor continua, na medida como quer, levantando e usando profetas para serem seus porta-vozes, para revelar a sua palavra ao povo. O ponto central desta lição: o profeta fala mensagens espontâneas oriundas da parte do Espírito Santo de Deus. Então, esta lição justamente versa sobre o dom ministerial de profeta. Então, vamos estudar os aspectos deste dom à luz da Bíblia Sagrada. Nenhum outro meio, nenhuma outra ferramenta, nenhuma outra literatura pode fundamentar a nossa reflexão, senão a Bíblia Sagrada no que tange esse assunto profeta. E é justamente à luz do contexto bíblico que iremos avaliar esse assunto. E também vamos considerar todo o contexto, seja ele histórico, seja ele cultural, do Antigo e do Novo Testamento. Então, o ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, este ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo, de qualquer lugar. Por isso, este assunto se torna tão pontual, tão importante e está proposto para nós neste momento. Nós temos 3 assuntos a serem abordados, 3 tópicos. O primeiro deles, o profeta no contexto Antigo Testamento. O segundo tópico, o contexto agora no Novo Testamento para o profeta. E o terceiro ponto, justamente este discernimento entre o verdadeiro e o falso profeta. Então vamos primeiramente conceituar aqui este termo profeta. Então, o profeta do Antigo Testamento era uma pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo falava e falava por diversas vezes através deste seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses divinos na terra. Quando Deus, por exemplo, levantava um profeta, designava-o para falar a toda a nação de Israel e até mesmo, como nós bem sabemos, as nações vizinhas que estavam ali ao lado da nação de Israel. E isso fica evidente quando lemos aqui no contexto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, te santifiquei. E as nações, veja, não somente a nação de Israel, mas as nações te dei por profeta. Ao longo da história do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens, mulheres para profetizarem em seu nome. Por exemplo, Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Vale salientar que ele exerce esse tríplice ministério também sendo sacerdote. Então Samuel, sendo o último dos juízes e o primeiro dos profetas, é levantado justamente para a nação de Israel. Temos também profetas como Elias, como Eliseu. Como não se lembrar destes profetas? A profetisa Hulda, como também Micaías, Jaziel, Natã, Gade, entre outros profetas que a Bíblia menciona, e outros profetas que nós chamamos de profetas literários.
que são os profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, que são os chamados profetas maiores, e os profetas chamados menores, como Naum, Abacuque, Oséias, Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Jonas, dentre outros que poderíamos citar aqui. Este é um conceito, e eu gostaria, separei aqui uma literatura que julgo interessante, que é a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. E aqui um texto comentado por Ed Hindson, que é um editor deste livro, que fala a respeito dos profetas. Eu acho interessante o conceito que é dado aqui pelo escritor, que os profetas hebreus, por exemplo, eram porta-vozes de Deus e escreveram, estes que chamamos de profetas literários, escreveram os livros históricos e os livros proféticos do Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, os livros proféticos de história são seguidos pelos proféticos de predição. E as duas categorias de livros proféticos estão justamente formando uma unidade no meio das escrituras hebraicas sob o termo comum profetas, Nebiim, né? A Torá, Nebiim e Ketuvim são essas categorias que formam a Bíblia hebraica chamada Tanakh. Então veja, aqui há um conceito sobre o aspecto profeta, e aqui estamos falando ainda no contexto veterotestamentário. Então o ofício agora deste profeta, através da inspiração divina, o profeta recebe então uma revelação que desvendava aquilo que não estava evidente, ou seja, aquilo que estava oculto, anunciava juízos, emitia até mesmo conselhos e, por que não dizer, advertências divinas, como veio e usando expressões que nós bem conhecemos, como "e veio a minha palavra do Senhor", ou "assim diz o Senhor", eram justamente meios ou fórmulas usuais para o profeta começar a expressar a mensagem divina, como nós lemos em Jeremias, como lemos no profeta Isaías. Todos os profetas geralmente têm esse termo para introduzir a mensagem que o Senhor lhes havia confiado. Símbolos também e visões eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Quando nós vimos um símbolo, por exemplo, do cinto escondido por Jeremias lá no rio Eufrates, havia uma palavra que estava sendo aplicada ao povo através desta simbologia. O cordel de medir de Ezequiel, naquele grande momento bíblico de Ezequiel 47, o vale de ossos secos também é um símbolo e uma forma que o Senhor vai falar ao seu povo, e por que não dizer agora através dos sonhos do rei Nabucodonosor. Você conhece o livro do profeta Daniel, e ali através daqueles sonhos, símbolos estão evidenciando aquilo que irá discorrer ao longo da história mundial. Então o profeta também exerceu um grande e importante papel como também conselheiros reais. E dentro do contexto reis de Israel, nós temos alguns profetas que se destacam, como o profeta Natã, como o profeta Gade, que também podem ser figuras em destaques dentro deste termo ou categoria. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido justamente por quê? Porque a sua mensagem estava confrontando diretamente a prepotência da nobreza, tanto de Judá quanto de Israel, a dissimulação, sabe de quem? Dos sacerdotes, e um problema gravíssimo que achamos que é coisa do século 21, não, isso é coisa antiga, o grave problema da injustiça social. Um texto grave e muito importante encontramos em Jeremias capítulo 5, versículos 30 e 31, e eu gostaria de ler para você estes textos que dizem: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas
profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim de tudo isso? Veja, era um momento tão importante daquela nação, aqui falando do povo de Judá, através do profeta Jeremias, nós vamos perceber que algo estava acontecendo e o Senhor está dizendo pela boca do profeta que é algo espantoso, que é algo horrendo. Quando os profetas estavam sendo vendidos, estavam sendo alugados, comprados, os sacerdotes que deveriam exercer o seu ofício de forma imparcial, distinta, também estavam corrompidos e não havia um governo da parte de Deus, mas um governo autoritário, antropocêntrico, e o Senhor estava totalmente alheio ao comportamento destes homens. Isso é algo extremamente grave e nós podemos fazer uma pergunta, já que o assunto cabe: será que esta condição era um problema apenas daquele tempo ou infelizmente, lamentavelmente, nós encontramos condutas semelhantes nos dias atuais, tanto de líderes, tanto de profetas e também do povo que deseja esse comportamento que é horrendo, que é espantoso. Então, essa é uma pergunta totalmente pertinente e eu quero permitir que você, se quiser comentar, deixe a sua resposta aqui nos comentários deste vídeo. O profetismo, você já ouviu falar sobre este profetismo? De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi justamente um movimento que vai surgir no período aproximado do século VIII a.C., tanto em Israel quanto em Judá, e o objetivo desse movimento era justamente uma restauração ao monoteísmo hebreu, combater o movimento idolátrico, denunciar as questões relacionadas às injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor e reavivar uma esperança messiânica. Foi justamente nesse período que os verdadeiros profetas foram duramente perseguidos e cruelmente surrados, presos e mortos nos territórios de Israel e de Judá. No Antigo Testamento, em caráter de informação, o ministério profeta era um ofício que envolvia revelação, que desvendava questões ocultas, anunciava juízos da parte de Deus e emitiam conselhos e também emitiam advertências. É importante termos este princípio aqui estabelecido, porque este é um princípio estabelecido pela Bíblia Sagrada e aí é um parâmetro para que nós possamos avaliar comportamentos dos ditos profetas destes dias atuais, e nós vamos ver uma grave diferença nesse comportamento, e isso precisa ser observado por mim e por você. Por quê? Porque muito do que temos visto e muitos que se dizem e se autoproclamam profetas estão proclamando engodo, engano, e isso precisa estar claro para que nós não sejamos seduzidos por estas pessoas e tenhamos aqui uma vida cristã sadia e que não estejamos presos debaixo daquilo que disse Deus, quando na verdade Deus nada disse. Isso é uma estratégia do diabo, não é algo de Deus. Abra os olhos em nome de Jesus. O profeta agora, no contexto do Novo Testamento. É importante avaliarmos esta questão do profeta no Novo Testamento, porque nós vamos observar que da forma clara, objetiva e bem nítida, como vemos no Antigo Testamento, nós pouco iremos encontrar agora nas linhas do Novo Testamento. Então veja, a importância do termo profeta para o contexto neotestamentário. Como já vimos aqui em Efésios capítulo 4:11, o texto diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores e pastores, é o texto de Efésios 4:11.
Então esses 5 dons aqui ministeriais são expressos e mostram que esses deveriam ser exercidos dentro do contexto igreja de uma forma fundamental no aspecto liderança eclesiástica. Então isso é muito importante. Vejamos o aspecto de apóstolo, falamos na lição anterior, dá um pulinho na lição anterior, você vai ser ricamente abençoado. Profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso esse termo profeta aparece na segunda posição desta lista, que é apresentada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, e também na lista de Efésios capítulo 4, versículo 11. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios, e que como pessoas ou como alguém que acompanhavam os próprios apóstolos. E é importante notar, Efésios 2:20, o texto diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quando lemos em Efésios capítulo 3:5, preste muita atenção neste texto, porque diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui eu tenho uma ligeira impressão que parece-me fazer uma correlação entre apóstolos e profetas. É uma tese que pode ser melhor avaliada ao longo das demais reflexões que virão, além do texto de Efésios 4:11 que já conhecemos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja no primeiro século. E é importante ver se não devemos avaliar, à luz desses textos aqui, ora lidos, como uma correlação entre apostolado e o ministério profético. Então é importante notar que o último profeta nos moldes do Antigo Testamento foi João Batista. Isso é muito importante. Lucas 16, versículo 16 diz: a lei e os profetas duraram até João, esse João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. É importante lembrar e não podemos ignorar aquilo que o escritor aos Hebreus já começa narrando na sua epístola, no capítulo 1, quando ele diz que o Senhor havia falado aos seus filhos, através dos seus servos. Anteriormente o Senhor havia falado aos seus filhos através dos seus servos, os profetas. Agora fala-nos através do Filho. Isso mostra, na minha modesta opinião, que o caráter da mensagem de Cristo é superior a qualquer profecia, seja ela vétero ou neotestamentária. Haja vista, os profetas do Antigo Testamento vaticinaram a respeito da vida, ministério, morte e ressurreição, e também nós podemos com certeza encontrar profecias falando a respeito da sua segunda vinda. Toda a palavra de Deus gira em torno da pessoa bendita de Jesus Cristo. Outro ponto importante, o ofício do profeta, então, no contexto do Novo Testamento. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Ou seja, nunca foi, nunca é e jamais será uma experiência estática. Por que seria agora? Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele, algumas vezes, predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia do estudo pentecostal, o seu ofício consistia e consiste ainda. É importante salientar, o ministério profético consistia no contexto neotestamentário e ainda consiste em interpretar, proclamar aquela que é a maior das profecias, que é a palavra de Deus, pela vocação divina
com vistas à admoestação, à exortação, o ânimo, consolação e a edificação da igreja de Cristo. Como em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, ali está claramente dito, só não enxerga quem não quer. O texto diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Paulo, diga-se de passagem, vai aconselhar que busquemos com zelo todos os dons espirituais, mas ele diz uma coisa que não pode ser ignorada. É importante, não ignore. Ele diz principalmente o de profetizar. Por que, pastor Márcio? Por que, Paulo, você está aí, parece que priorizando ou sendo um pouco tendencioso para o dom de profetizar ou o dom de profecia? E ele já está falando claramente a razão pela qual. Porque aquele que profetiza fala aos homens com essas razões tão importantes, que é edificar, exortar e consolar. Os nossos cultos têm tido isso? Os nossos cultos têm atingido esses objetivos prescritos nesses moldes estabelecidos pela palavra de Deus? Tem havido edificação? Tem havido exortação? Tem havido consolação? É importante que nós primemos em atingir esses objetivos em nossos cultos. Então veja, no Antigo Testamento, o profeta apontava o dedo de profeta e queria e tinha autoridade de Deus para confrontar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater mundanismo, sincretismo, frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa dessa mensagem dura é que eles justamente foram perseguidos, né? E é justamente que é necessário que verdadeiros profetas se levantem para proclamar esta palavra tão necessária para os dias de hoje, para confrontar pecado, para confrontar tudo aquilo que está fora do lugar, para que tudo venha a estar no eixo como deve ser, para que a glória não seja do homem, mas que seja de Deus, para que os cultos sejam agora cumpridores dos objetivos de edificar, de consolar e exortar a igreja, para que nós possamos viver nos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. É por isso que há tanta confusão nos dias de hoje, porque a palavra ela não está sendo aplicada, os profetas estão se calando, e quando o profeta se cala, a apostasia ela toma proporções, a confusão espiritual ganha proporções terríveis dentro do contexto igreja, e não há outro jeito para resolvermos isso. Nós temos que confrontar. E é por esta razão que quando começamos a confrontar, a mensagem não serve, né? Nós somos rejeitados, somos perseguidos, porque a mensagem ela está chegando onde ela deve chegar e as pessoas não querem permitir que ela chegue. Então eu quero convocar aqui todos os profetas que passem a pregar com maior intrepidez e ousadia em Cristo Jesus. O objetivo então deste dom como um dom ministerial, o dom ministerial de profeta. A função de profeta então, dentro do contexto do Novo Testamento, é apresentado para mim e para você pelo apóstolo dos gentios. É isso mesmo, ele, o apóstolo Paulo, né? E ele nos mostra aqui dentro desses versículos que já lemos, em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, ou seja, o profeta é chamado por Deus para levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois igreja é um organismo vivo e como um organismo vivo precisa desenvolver-se para a edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções e sendo então agora desenvolvendo tais funções, eles devem estar totalmente capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto, que talvez seja o ponto mais importante e talvez o ponto menos discutido dentro dos nossos cultos,
que deve ser discutido com máxima urgência, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Será que nós temos tido habilidade para ter este discernimento? Será que nós precisamos ter o dom de discernimento de espíritos para poder ter este discernimento do qual estamos falando? Então, o primeiro ponto aqui, nós temos que saber distinguir entre simplicidade e arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são simplicidade e o amor. Tem um jeito mais fácil, pastor, para saber se um profeta é verdadeiro ou se não é verdadeiro, porque eu não quero ter muita dor de cabeça para fazer esta avaliação. Será que tem uma forma mais prática, direta, para identificarmos o verdadeiro do falso profeta? Claro que tem. É óbvio que tem. Está aí na sua frente, na sua Bíblia Sagrada. Está aí. Leia a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. O povo está aqui diante de Moisés também com essa dúvida, querendo poder discernir entre o verdadeiro e o falso. E aí Moisés toma a palavra cheio de Deus e diz: quando o profeta falar em nome do Senhor, grave isso, porque os profetas de hoje apontam o dedinho de profeta, porque isso é uma prática no meio pentecostal. Levanta tua mão, aponta o seu dedo de profeta, como se todos naquele contexto tivessem chamado para o ofício ou para o dom ministerial de profeta. Já está aí um erro gravíssimo. Mas a massa, o efeito está ali evidente diante de todo mundo, então todo mundo agora estão como profetas, apontando o dedinho de profeta. Então aponta o dedinho de profeta e profetiza. Não é assim. Não é assim. Isso é um erro deste pentecostalismo moderno aí, que não é corroborado pela Bíblia Sagrada. Então veja, quando o profeta falar em nome do Senhor, porque os profetas geralmente querem agora legitimar aquilo que estão falando, assim Deus está falando. Deus mandou te dizer, assim diz o Senhor, porque aprenderam, lendo a Bíblia Sagrada, o meio como ou a fórmula pelo qual os profetas veterotestamentários assim apresentavam o oráculo, eles também usam justamente porque querem legitimar aquilo que estão entregando ali àquela pessoa. Então veja bem, se essa pessoa entregar e falar então uma palavra em nome do Senhor, e essa palavra, veja para que você entenda que é simples. Se o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, Deus falou ou não falou? A pergunta é, cumpriu ou não cumpriu? E aqui nós já temos meios de discernir se é Deus que está falando ou não. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, querido. Não é filho de homem para que se arrependa. E a pergunta é, dizendo ele, não faria? Então, às vezes, estamos cheios de temor e não temos coragem para refutar palavras liberadas por inclinações, às vezes humanas, pessoas cheias de boa intenção, querendo lhe entregar uma mensagem profética. Só que de boa intenção, querida, a gente sabe, como o ditado popular já diz por aí, Deus não está atrás de pessoas com boas intenções, antes que lhe obedeça. É aquilo que Samuel fala com Saul, quando ouvindo o balido dos animais, né, que havia dado a ordem para que os amalequitas fossem totalmente dizimados, e os animais também dizimados. Daqui a pouco está ali Samuel diante de Saul, ouvindo o balido dos animais. Que barulho é esse? O que está acontecendo? O povo poupou o melhor aí dos animais para sacrificar para Deus. Olha, a intenção era boa ou era ruim? Seja verdadeiro aí. Era boa ou era ruim? Olha, é claro que a intenção era ótima. Mas Deus estava preocupado com a boa intenção? Não. Porventura, Deus tem tanto prazer assim em sacrifícios ou do que obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que o sacrificar. Nós já aprendemos isso. Nós já deveríamos
nem ter esse tipo de preocupação, porque nós já aprendemos, então ignoramos o aprendizado e nos embrenhamos no meio de tanta coisa que em nada glorifica a Deus. Então, tem boa intenção, quero profetizar. Fica quietinho, em nome de Jesus, fica quietinho. Não atraia para você aquilo que não é agradável, porque Deus está punindo estas pessoas. O profeta Jeremias diz: eu não falei nada a esses profetas e ainda assim eles foram correndo. Claramente haverá grave punição para aqueles que andam dizendo e disse Deus, quando na verdade Deus nada está dizendo. E então você está cheio de boa intenção, vai lá, ora pelo seu irmão. Fale que você deseja que Deus o abençoe, mas não abra sua boca para dizer que Deus está mandando dizer que vai te abençoar, porque isso é um erro, por melhor que seja a sua intenção. E na pior das hipóteses, andam profetizando, movidos pelo diabo, nosso adversário. Então, veja como esse assunto é grave e como esse assunto deveria ter, pelo menos uma vez por mês, um culto de ensino bíblico, ortodoxo, direto, que vai na luz da palavra combatendo esse comportamento. Infelizmente, eu temo que não haja esse tipo de culto. Então, veja, ainda que a palavra seja de juízo, ainda que a palavra seja dura, ainda que seja um peso que venha da boca desse profeta, da parte de Deus, esse profeta é a exemplificação de Deus e ele também expressa amor, né? Vem também o bálsamo, vem também o unguento, né? E a sua palavra, que outrora dura, agora parece que está servindo como um bálsamo e acalenta o nosso coração, porque exorta, mas conforta, edifica. Isso é o ponto principal que também nos faz trazer diferenciação do verdadeiro ao falso profeta. Então, Deus é um Deus de amor. Lembremos-nos dos profetas Jeremias, do profeta Oséias, e por que não falar do sumo profeta que já permeou essa terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele está agora lamentando sobre Jerusalém, Mateus capítulo 23, 37, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis te ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Ou seja, a palavra é dura, mas ela vem cheia de brandura, de candura, e o amor é evidente na palavra do verdadeiro profeta. Então, já o falso profeta só pensa em si, no seu status. Esta profecia, ela é antropocêntrica, ela tem como fonte o próprio homem, quando, na pior das hipóteses, o próprio diabo, nosso adversário. Então esse indivíduo só pensa em seu próprio benefício, profetiza objetivando alguma autopromoção, ele mente, ilude, engana. Lembremos-nos aqui de Ananias, o profeta mentiroso que estava diante do profeta Jeremias e estava agora totalmente zombando do profeta Jeremias. Você pode ler em Jeremias capítulo 28, porque não lembrar aqui também de um outro profeta, de um outro falso profeta, que era o chefe daqueles 400 profetas que serviam a Acabe, e esse chama Zedequias, filho de Kenaana, que vai dar um murro no rosto do profeta Micaías. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, feriu a Micaías no queixo, deu um direto de direita no queixo do profeta Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E o profeta de Deus, quieto, manso, ferido, libera a palavra e disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. E daqui a pouco você vai ver o cumprimento daquilo que Micaías falou. Então veja, há esta grande diferença de como fala o profeta verdadeiro e como o profeta falso se comporta. Tem uma característica interessante, que é também os frutos que este produz. Então, pelos frutos podemos também conhecer. Você sabia que nós podemos avaliar uma árvore pelo fruto que ela
produz, veja, uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da preocupação com os falsos profetas. Veja, Jesus tinha preocupação de alertar os seus com relação aos falsos profetas. Ele mesmo diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E Jesus vai dizer: como reconhecê-los então? Jesus disse que o reconhecereis pelos seus frutos. Então veja, Mateus capítulo 7:15 e também o versículo 20. Pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz ou faz revela o seu caráter. Logo, você conhecerá de onde procede a árvore, ou seja, este profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar ou diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance, pelo espetáculo, mas pelos frutos. Porque se formos pelo espetáculo, pela performance, nós vamos ser enganados toda hora, porque o povo está profissional. É profissional, estão se profissionalizando como profetas e estão ludibriando os incautos. E a palavra de Deus nos alerta a respeito destes comportamentos. Agora, um pouquinho mais sobre o falso profeta. Apesar do falso profeta ser arrogante, rico, ele fala bem, fala com eloquência. Eu acabei de dizer que estão se profissionalizando para enganar. A palavra da mentira está na boca desses profissionais do engano. E veja, isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? A eloquência, o falar bem, o falar bonito, o poder de persuasão, será que isso é válido? Será que isso valida? Será que isso legitima? É óbvio que não. Na obra Assim Diz o Senhor, publicada pela CPAD, John Bevere diz que os falsos profetas são aqueles que ministram até no nome de Jesus, mas, veja, é importante salientar isso, mas nas nossas conferências, nos nossos cultos, nas nossas festividades, eles estão aí, rodando Brasil e mundo afora e dizendo à torta e direito: já estive em tantos países, ministrei em tantas cidades do Brasil. Eles estão por aí, rodando por todas as partes, né? E partem o coração dos justos, e que, embora este ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo de Deus. Que característica fundamental é esta comentada por John Bevere? Não tenha medo, não tenhas temor dele. Na autoridade do Espírito Santo de Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Seja, em nome de Jesus, eu estou aqui dizendo para você, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te trará este discernimento e você vai entender aquilo que procede do céu, aquilo que procede da terra ou aquilo que procede do inferno. Você vai ter habilidade para discernir a procedência desses enganadores, desses profissionais, desses espoliadores de igrejas que andam Brasil afora. E tem pastor pagando caro para levar esses pseudo-profetas em suas tribunas. Não se deixe conduzir por eles, não tenha temor destes, assim diz o Senhor, à luz da sua bendita e santa palavra. Estudamos agora o ofício de profeta. Vimos os aspectos véteros e neotestamentários. E vimos também que este ministério andava alinhado ali junto com os apóstolos, agora no contexto do Novo Testamento, e eram pilares da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido certa proeminência, sabemos que é importante, sabemos que faz parte da vida espiritual da igreja, mas o profeta do Senhor, ele trabalha com a autoridade do céu, com sabedoria do alto, e também deve desmascarar injustiças, falso profetismo, primar pela edificação da igreja de Cristo, e que Deus levante os verdadeiros profetas em nome de Jesus. Se nós nos calamos diante de tantas mazelas, há um problema grave em nós,
e nós, como profetas do Altíssimo, devemos levantar e combater no nome santo do Senhor Jesus. Você ficou até aqui? Meus parabéns, muito obrigado. É sinal que você sente desejo por aprender a palavra, gosta de escola bíblica dominical e que eu peço ao Senhor que abençoe a sua vida. Não saia sem antes compartilhar nosso conteúdo. Ajude-nos a crescer nesta plataforma, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos ainda neste ano de 2021. Compartilhe o nosso conteúdo, faça-nos chegar o mais longe possível e nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem. Eu rogo ao Senhor, Pai, que visite os teus filhos agora e conceda-lhes a bênção de aplicar esta palavra de forma mais direta aos corações. É o que humildemente peço e eu faço isso no nome santo de Jesus. Não saia sem antes se inscrever, tá bom? E você tem total liberdade para compartilhar, deixar o seu like, deixar o seu comentário e abençoar, como eu sempre digo, abençoar quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Você pode ficar bem, fique em paz. Eu espero você na próxima, em nome de Jesus.